E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Adeir, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente eu estou no 5º ano, rodando no estágio de pediatria durante o meu internato. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as 5 dicas de estudo que depois que eu descobri e comecei a implementar, eu consegui minhas 3 aprovações em medicina federal. Então esse vídeo é justamente para você que estuda e sente que não está evoluindo nos simulados, nas provas antigas, sente que sua nota não está crescendo, sente que não está conseguindo fixar os conteúdos. Esse vídeo é justamente para você. Como eu sei disso? Eu sei disso porque eu senti essas mesmas coisas quando eu estava estudando no começo do meu 3º ano do ensino médio e eu não fazia a menor ideia de qual que era um jeito eficiente de estudar. Então eu separei 5 dicas aqui de estudo que depois que eu descobri e realmente implementei na minha rotina, foram essenciais para eu conseguir as minhas 3 aprovações. Então, vamos lá para a primeira dica de estudo. A primeira dica de estudo é o seguinte: se você for estudar, estuda bem feito. Por que eu tô falando isso? Porque várias notícias, vídeos no YouTube ficam falando assim, estudante de 15 anos foi aprovado em medicina federal depois de estudar 18 horas por dia. Se você tá tendo que estudar 18 horas por dia, 20 horas por dia, é porque você tá estudando errado. Não tem necessidade nenhuma de você ficar estudando todo esse tempo por dia. Se você separar seu dia certinho e implementar o restante das dicas de estudo que eu for dando nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir estudar menos tempo, de um jeito bem mais eficiente e ter muito mais resultado. O importante é você utilizar metodologias ativas, fazer revisões, todas as coisas que eu for falando nesse vídeo aqui. Então, sempre que você for estudar, pensa o seguinte: vou estudar bem feito agora para não ter que ficar gastando tempo estudando isso de novo. Então, faz bem feito, foca sempre em estudar aquilo que você está estudando no momento, não fica pensando nas coisas futuras, porque isso vai te economizar muito tempo. E deixa de lado essa ideia de que você precisa estudar 15, 20 horas por dia para ser aprovado. O que você precisa é estudar bem feito, usando metodologias que realmente funcionam, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então a primeira dica foi essa. Vamos para a nossa segunda dica agora. Segunda dica de estudo, então, que foi fundamental para eu conseguir as minhas aprovações em medicina federal: usar metodologias ativas de estudo. O que seria isso? Bom, vamos trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. É um exemplo que eu acho que alguns de vocês podem estar utilizando na hora de estudar. Pegar a apostila e ficar lendo e grifando, ou ficar lendo o caderno. Isso não serve para nada. Você, ao fazer isso, está estudando de um jeito completamente passivo. Ou seja, você está lendo, às vezes nem está refletindo sobre aquilo que você está lendo, está pensando lá no posto Ipiranga e acaba que isso dificulta muito a fixação do conteúdo. Então você vai esquecer aquele conteúdo muito rápido. O que você tem que tentar fazer? Usar metodologias ativas. Metodologias ativas são aquelas nas quais exige um esforço seu e do seu cérebro para tentar entender aquele conteúdo. E isso vai ajudar você a memorizar de fato aqueles assuntos que você está estudando. Então, vamos falar de um primeiro jeito aqui para vocês estudarem de forma ativa. Pegar o seu caderno, que você fez as anotações, e ir perguntando e respondendo. Então, você colocou lá os tópicos, e os subtópicos nas anotações do seu caderno. Aí, por exemplo, quais são as fontes de energia? Aí você responde, renováveis e não renováveis. E você tem que ir perguntando e respondendo sem olhar. Por quê? Porque aí você vai forçar o seu cérebro a tentar lembrar daquilo que você viu na aula, e esse processo que é fundamental para você fixar o conteúdo. Então vai fazendo isso, vai fazendo como se fosse um jogo de perguntas e respostas no seu caderno, para você tentar realmente fixar aqueles conteúdos e usar uma metodologia ativa. Você também pode fazer isso usando papéis, que seriam os flashcards. Eu estou me organizando para gravar um vídeo aqui para vocês só sobre os flashcards, mas eles são basicamente papéis em que você vai colocar as perguntas na frente e as respostas atrás. Se vocês querem um vídeo sobre o flashcard, que foi assim, o método de estudo que mais me ajudou a ser aprovado em medicina federal, deixa aí nos comentários para eu saber, que aí eu vou gravar um vídeo para vocês sobre os flashcards. Agora vamos para nossa terceira dica. A terceira dica de estudo que eu quero trazer para vocês é: tenha um cronograma de estudo eficiente. Um cronograma de estudo eficiente, ele é composto por os horários para você assistir às aulas e depois um horário para você estudar as questões, as teorias, se necessário, e fazer as revisões. Então, como que você vai fazer? Você pode colocar para você assistir a aula no período da manhã, depois no período da tarde você separa os horários certinho por matéria para você fazer as questões, e a partir da sua porcentagem de acerto, por exemplo, essa matéria eu fui muito bem, então você não precisa ficar estudando tanto a teoria depois. Ou, essa matéria eu fui bem mal, então tem que dar uma revisada na teoria depois. Aí você pode separar seus horários assim: questões, e depois das questões você pode fazer o estudo teórico para complementar se você acha que é necessário. Lembrar de deixar um horário para você fazer revisões e um horário também, no final de semana, para você fazer provas antigas e simulados. Um cronograma de estudo eficiente é aquele que funciona e que contém certinho tudo que você precisa para ser aprovado. Então, você seguindo essas dicas simples aqui, já dá para você montar um cronograma de estudo bem legal, mas o mais importante do que ter o cronograma é você usar seu cronograma. Então, cria um cronograma e usa
usa ele. Usa aquela primeira dica que eu dei. Se você for estudar, estuda bem feito para não ter que ficar estudando várias vezes aquele assunto. Então essa é a terceira dica de estudo. Vamos para nossa quarta dica, que tem a ver com isso que a gente começou a falar aqui agora. Revisões estratégicas. Essa é a nossa quarta dica de estudo. E por que ela é importante? Porque por mais que a gente estude muito bem uma matéria, a gente vai acabar esquecendo ela ao longo do tempo. Seria impossível a gente decorar tudo que a gente estudou de primeira. Então a gente tem que adicionar revisões estratégicas ao longo do ano para poder lembrar dos conteúdos no dia da prova. Uma revisão estratégica, você pode fazer ela usando várias metodologias. A que eu mais gostava eram os flashcards, porque eu usava uma metodologia ativa de estudo, a pergunta e a resposta, como eu já expliquei para vocês, e o flashcard ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Então eu fazia essas revisões com os flashcards com a frequência, tipo no dia seguinte. Então se eu assisti uma aula na quarta, estudei na quarta, no dia seguinte eu fazia a revisão, fazia uma revisão no final de semana, e no final de semana eu fazia o outro tipo de revisão estratégica que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que já vai entrar na nossa quinta dica de estudo, que é: faça provas antigas, mas nunca comece uma nova sem ter corrigido a anterior. O que seria isso? É todo sábado, por exemplo, você colocar para fazer uma prova antiga, e aí você vai resolver a prova do Enem como se fosse o dia do Enem mesmo, colocar uma água ali do lado, ficar ali suas 4, 5 horas resolvendo as questões do Enem. Porém, no domingo, o que você vai fazer é corrigir essa prova antiga. Você vai separar todas as questões que você errou, vai ver dessas questões que você errou, quais assuntos você já havia estudado, e desses assuntos, né, que você já havia estudado, mas acabou errando, você vai fazer uma revisão estratégica, que é aquilo que a gente estava falando na quarta dica de estudo. Como você vai fazer essa revisão estratégica? Você pode utilizar seus flashcards. Então você vai pegar seus flashcards daquela matéria e vai perguntar e responder: ah, Deir, mas eu não tenho flashcard, o que eu faço? Pega o seu caderno e pergunta e responde. O importante é você usar uma metodologia ativa que force seu cérebro a tentar lembrar daquele assunto. Então você tem que perguntar e responder, perguntar e responder. Não importa se é um flashcard, se é seu caderno, se é a apostila, o importante é como você está estudando, se é um jeito ativo, em que você realmente está se entregando para aquele estudo, perguntando e respondendo para fixar aquele conteúdo. Essas foram as 5 dicas de estudo que realmente me ajudaram a conseguir minhas 3 aprovações em Medicina Federal. Elas parecem relativamente simples, só que se você implementar todas elas na sua rotina e executar de fato isso, fazer disso virar um hábito, eu tenho certeza que vocês vão conseguir ser aprovados no curso dos sonhos de vocês. Se por acaso você quiser uma ajudinha a mais, um acompanhamento mais de perto, que eu ajude você em todo esse processo, a montar um cronograma de estudo, traçar uma estratégia de estudo personalizada, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha mentoria. Eu tenho uma mentoria que chama Jornada Enem, em que eu auxilio os estudantes a montar um cronograma de estudo, uma estratégia de estudo personalizada, e ela tem uma plataforma de estudo, tem várias outras coisas bem legais aí no meu programa de mentoria. Então você faz a sua aplicação aqui no link da descrição, coloca algumas informações sobre você, que aí depois eu vou entrar em contato. Se por acaso você não tem interesse em fazer o programa de mentoria, lembra de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre vou postar vídeos assim sobre conteúdo. Antes eu estava trazendo mais vídeos no estilo vlog, mas agora eu vou tentar trazer mais vídeos de conteúdo aqui para vocês. Então se inscreve aí, deixa seu like e comenta para eu saber, né, se você gostou desse vídeo. Se você quer um vídeo só sobre flashcard, para eu ensinar na prática como é que faz um flashcard passo a passo, deixa aí nos comentários para eu saber certinho. Tamo junto e até o próximo vídeo.